Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos iniciando mais um dia para a sua glória e honra. Hoje eu sou grato a Deus por ter mais um dia acordado, pela dádiva chamada vida que Ele me tem concedido. E hoje eu quero meditar convosco em Romanos capítulo 8, versículo de número 38, que diz: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos fala, nos demonstra que não existe nada, absolutamente nada, que nos separe do amor de Deus. O que é dito claramente nesses versículos. Não importa o quanto o diabo ele tente nos afastar de Deus, ele nunca chegará perto disso. Não há pessoa, força, o inimigo que possa nos separar do amor de Deus. Quando nos dispersamos, Deus ele sempre nos chamará de volta. Ele sempre vai fazer algo para que nós entendamos que Ele quer que nós o acheguemos até Ele. E quando nós regressamos, Ele nos aceitará totalmente. Sempre as pessoas se perguntam, dizendo: eu errei, eu fiz tanta coisa errada. Será que Deus, Ele me aceita, Ele ainda me ama por causa dos erros que eu cometi, por causa das falhas que eu tive? Olha, eu quero te dizer, ser bem claro na minha resposta. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou seu Filho para que morresse por nós. João 3,16 nos diz muito bem isso. E se Ele nos ama de tal forma a entregar o seu único Filho, o seu Filho primogênito, por amor das nossas vidas, pode ter certeza que mesmo você tendo errado, mesmo você tendo falhado, Ele te ama. João, ele escreve nas suas epístolas, a primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo 19, que nos diz: porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou sendo nós pecadores, nós não merecemos. Paulo ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero citar tudo isso para que você se localize e entenda que Deus, Ele nos ama e Ele tem um projeto de resgate na vida de cada um, na vida de cada pessoa. E se hoje eu estou aqui podendo falar, tendo o privilégio, a honra de vos falar, é porque Ele te ama. É porque Ele quer que você se volte para Ele. E se você está desanimado, está se esvaindo na sua fé, você levante e acorde-se. Isso aqui não é simplesmente uma oração da manhã. Não é simplesmente nós lermos um versículo, orarmos e dissermos para Deus abençoar o nosso dia. Não é simplesmente isso. Porque quando eu peço a Deus um versículo, eu peço que Ele me direcione para o que eu vou falar para iniciarmos o nosso dia. Ele já está falando porque Ele tem um intuito. Nenhum versículo que eu coloco aqui, nenhuma palavra que Deus me direciona é de uma forma qualquer, não é à toa. Mas é porque ela tem um endereço certo para os nossos corações. E me chama muita atenção que eu estava o dia inteiro meditando, falando: Senhor, o que eu vou deixar para a próxima oração da manhã? E quando eu me deparei com esse versículo, a minha alma se alegrou profundamente. Pensar no tanto que Deus nos ama, a ponto de ter um projeto de redenção para as nossas vidas, a ponto de entregar o seu Filho, a ponto de João escrever que Ele nos amou primeiro, a ponto de Paulo nos escrever que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanta coisa que vai me chamando a atenção e eu vou assimilando tudo
eu vejo a grandiosa majestade de Deus, é incomparável, inconfundível. Olha que coisa magnífica. Se eu e você estamos aqui hoje podendo falar da palavra de Deus, podendo começar o nosso dia buscando a face de Deus, é um privilégio muito grande. Porque tem pessoas no mundo que nem sequer ouviram falar de Deus. Em pleno século XXI, com tantos meios de comunicação, com tantas formas de acesso, eu posso dizer para você que ainda existem pessoas que não conhecem a Deus. Você possivelmente pode ter conhecido, pode ter ouvido falar, ou pode ser também do grupo dos que já tiveram uma experiência com Deus. Mas a sua vida só vai ser transformada quando você poder dizer igual Jó. Jó, no final do livro que leva o seu nome, ele diz que antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele já estava experimentando algo diferente, porque ele teve toda aquela provação e durante esse processo ele foi moldado e conheceu mais intimamente a Deus. E ele diz que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora ele já tinha uma experiência. Pense bem, se você ouvir falar sobre a minha pessoa é uma coisa, mas agora você andar comigo lado a lado, poder trilhar os mesmos caminhos, aí você vai ter uma experiência, vai poder sentir como eu realmente sou. Com Deus é da mesma forma. Eu posso te falar as mais belas palavras, falar que Deus ama você, posso descrever inúmeras coisas, mas se você não experimentar, você nunca vai saber se é bom. É igual um alimento, uma comida. Muitas pessoas falam, nossa, isso é tão bom, é tão gostoso, mas se você nunca experimentou, para você pode estar parecendo ser algo repugnante, mas quando você prova, você pode se deliciar disso, pode saber como que é o verdadeiro sabor. A palavra de Deus é da mesma forma. Quando nós entendemos o sabor que é sentir a presença de Deus, é poder iniciar os nossos dias olhando para o céu e dizendo: graças te dou, ó Pai, porque tem me sustentado, tem me guardado dia após dia. Se eu estou iniciando mais este dia, é porque a sua graça infinita e misericórdia tem me sustentado, tem me guardado dia após dia. E é interessante que mesmo quando nós errarmos, Ele está pronto e nos aceitará totalmente. E eu quero te dizer, aceite o fato de que o amor de Deus está sempre com você e que nada pode mudar isso. Se você errou, reconheça o seu erro. Entenda que nós somos necessitados da presença dEle. Eu sempre gosto de dizer, fazer uma analogia, que o peixe sem a água, ele não pode sobreviver, porque a água está em sua essência e ele depende dela para viver. A água não depende do peixe, ela continua vivendo, ela continua sendo da mesma forma. A árvore, quando é arrancada da terra, a sua tendência é desfalecer e morrer. Mas a terra, ela continua da mesma forma, mesmo sem ter a árvore. Quando nós saímos da presença de Deus, há um vazio no nosso interior. E algumas pessoas até dizem, há um vazio do tamanho de Deus. Um vazio que só Deus preenche. Um vazio que só Ele pode preencher. Mas quando nós largamos da presença dEle, não é Ele que é dependente de nós, mas nós que somos dependentes dEle. Sabe por quê? Você pode até não ter prestado atenção, mas tudo que você tem é Deus que te deu, mesmo que você não queira dizer, não queira pensar, mas tudo que você tem, você precisa agradecer a Ele. Sabe por quê? Desde a coisa mais simples. Com milhares de espermatozoides, o que fecundou o óvulo foi aquele que Ele queria para que você fosse gerado. Aí já começa Deus guiando o seu caminho. É interessante. Você poderia ter se desfalecido no período da gestação, mas Ele cuidou de você, te guiou
te protegeu. Você nasceu, olha, um motivo grande para agradecer a Ele, porque Ele te sustentou até aí. Ele te deu fôlego de vida. Ele tem te dado o oxigênio todos os dias. Se você já experimentou um momento sem ar, você pode ter conhecimento de como que é ficar desse jeito. Imagine como é não ter o privilégio de ter o oxigênio que Deus ele nos tem dado, o ar que Ele nos dá para respirarmos, o fôlego de vida que Ele nos deu. Vale também ressaltar que durante o nosso dia, tudo que nós fazemos, Ele está com as mãos estendidas e tem nos dado livramentos em coisas que nós muitas das vezes nem percebemos. Passamos direto, não olhamos para trás, mas Ele tem colocado as suas mãos fortes e poderosas e nos dado um livramento, nos guiado, nos protegido, nos fortalecidos dia após dia. Olha que grande coisa. Eu não quero estender muito isso para que não nos acarrete. Eu quero apenas dizer que Deus ama você. Quero deixar esse versículo do apóstolo Paulo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa deste amor, porque Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, sem nós merecermos. Portanto, acredite nisso, reconheça isso e se entregue totalmente para Deus. Eu quero orar para encerrarmos este momento de reflexão. Querido Deus, agradeço a Ti pela natureza eterna do Teu amor por mim. Senhor, há muitas forças que tentam me puxar para longe da Tua presença, mas eu decidi não ceder. Obrigado por me dar a Tua garantia, Senhor, de que nunca perderei a Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por ter me sustentado até aqui, por dia após dia ter me guiado e protegido em todos os meus passos, ter abençoado todos os meus caminhos. Mas este dia, Pai, eu oro para quem também está iniciando este dia, que seja um dia próspero, que seja um dia de trabalho, de estudo, abençoado por Ti, que possam sentir a Tua presença, guiando, protegendo, que possam entender cada detalhe da Sua presença, que possam entender como o Senhor é magnífico e tem nos sustentado. Por isso, Pai, eu Te louvo, Te agradeço, em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus, Ele te abençoe, te conceda um dia de bênçãos e de vitórias, e que possamos entender e almejar dia após dia esse amor que Deus tem por nós e que nada pode nos separar dele. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém.